Olha, toda vez que alguém digita um texto no celular, ou no computador mesmo, e aperta a barra de espaço, Sim. essa pessoa está usando uma tecnologia visual que foi, literalmente inventada por monges do século VIII. Exatamente. Monges que estavam aterrorizados, sabe, com a ideia de que um erro de gramática pudesse mandar a humanidade inteira pro inferno. É uma conexão meio bizarra, né? Muito bizarra, mas é absolutamente real. E esse é o nosso ponto de partida para nossa exploração de hoje. Eu tô muito animada para isso. Também tô. Tem muita coisa aí. Sim, nós vamos mergulhar em uma pilha densa de artigos acadêmicos, análises históricas sobre o Renascimento carolíngio, textos sobre a transição da Antiguidade para a Idade Média. E também temos uns estudos ótimos sobre as fundações das primeiras escolas e universidades. Exato, é um material que desfaz completamente aquela narrativa preguiçosa, né? Aquela ideia de que a Idade Média foi apenas uma longa idade das trevas. Pois é, esse mito cai por terra. Porque o que esses registros históricos mostram é um período de uma engenharia cultural, muito intensa. Com certeza. Então, a nossa missão com esse mergulho profundo hoje é entender as engrenagens dessa época. A gente quer descobrir como o trabalho silencioso, frio e super isolado dos mosteiros medievais não só salvou o conhecimento ocidental do colapso total, mas meio que por acidente acabou inventando a base de como a gente escreve, de como a gente lê e até de como estruturamos a educação hoje. É uma revolução gigantesca. E aí eu pergunto para quem está ouvindo a gente agora, e se o design de como a gente lê qualquer texto hoje, desde um livro até uma mensagem rápida de texto, tivesse sido arquitetado por pessoas que fizeram votos de pobreza lá no século VIII. De explodir a cabeça. E para entender a magnitude disso, a gente precisa, antes de mais nada, abandonar aquela visão super romantizada. Do monge sereno. Essa mesma, um monge tranquilo, meditando numa cela aconchegante à luz de velas. Ah, claro, a realidade não era essa, né? Longe disso. As fontes deixam muito claro que a realidade de um mosteiro europeu na Idade Média era industrial. Era rigorosa e fisicamente punitiva. Nossa. O trabalho de preservação exigiu uma infraestrutura muito específica. O que nos leva direto para o famoso scriptorium, né? A sala de cópias. Isso. Mas se a gente está falando de uma linha de produção, o material físico precisa fazer sentido. Hoje a gente usa telas ou papel que custa centavos. Naquela época, a tecnologia da escrita estava passando por uma grande transição, certo? Exato. Rolou uma mudança drástica de hardware entre os séculos IV e V. Foi o abandono do volumen em favor do códex. O volumen era aquele rolo clássico, né? Isso. Pensa num longo rolo de papiro egípcio, típico da antiguidade. Ele era frágil e, mecanicamente, era um desastre para estudar. Imagina a dificuldade. Total. Para ler, a pessoa tinha que usar as duas mãos, uma para desenrolar um lado e a outra para enrolar a parte que já leu. Se você quisesse comparar um trecho lá do começo com um do final... Nossa, devia ser um pesadelo logístico. Um pesadelo absoluto. Aí entra o Códex, que é o ancestral direto do nosso livro moderno. Ah, legal! Eram cadernos feitos de páginas costuradas juntas na lombada. Isso permitia que a pessoa abrisse o texto em qualquer parte, instantaneamente. É o equivalente a sair de uma fita cassete, né? Onde você tem que rebobinar tudo para achar a música. Exato. E pular direto para um CD ou para o streaming, onde você clica e já tá lá. Exatamente isso. A acessibilidade aleatória. Só que o material dessas páginas não era papel, muito menos papiro, né? Era pele de animal. E as fontes falam de uma escala de custo que, nossa, impressiona muito. Impressiona demais. O códex era feito de pergaminho, e para ter pergaminho era preciso pele de ovelhas, de carneiros ou de bezerros. E não era só tirar a pele, ela tinha que ser lavada, esticada naquelas armações enormes de madeira, raspada até ficar fininha. Credo, trabalho braçal enorme. Muito, e seca sob tensão, para depois ser cortada. Para você ter uma ideia, para produzir uma única Bíblia completa, um mosteiro podia precisar abater um rebanho inteiro, centenas de animais. Centenas de animais para um livro. Um livro. Era um investimento que rivalizava com o orçamento anual de uma propriedade rural inteira. Ok, vamos desempacotar isso, porque a escala da coisa é absurda. É como se...
Um grupo de pessoas recebesse a tarefa de digitar a Wikipédia inteira à mão, Sim. só que usando folhas de ouro puro que custam uma fortuna cada uma, e com detalhes, sob a supervisão do editor mais rigoroso e punitivo do mundo. Considerando que eles escreviam num material tão caro, o nível de estresse para não errar uma única letra devia ser, assim, paralisante, certo? Paralisante é a palavra certa. A precisão era questão de sobrevivência lá dentro. E o controle de qualidade tinha um nome e um cargo específico, o armários ou bibliotecários. O gerente implacável. Ele mesmo. O trabalho no escritório não era livre. O armários distribuía as cotas do dia, preparava as tintas e no final ele revisava o texto, linha por linha, palavra por palavra. E se tivesse um erro? Porque, não tinha o botão de apagar. Pois é, a correção era dolorosa. Se um copista errasse, ele tinha que pegar uma pedra pómez ou uma laminazinha bem afiada Ui! e raspar a camada superior daquela pele caríssima até a tinta sumir. E ir rezando para não furar a página. Se furasse, arruinava o trabalho de semanas. Além do medo de rasgar o pergaminho, ainda tinha a questão do ambiente, né? Porque, pelas descrições nas fontes, o escritório não tinha nada de quentinho. Nada. Esqueça o fogo aconchegante. Lareiras e velas eram estritamente proibidas perto dos manuscritos. Risco de incêndio. Lógico. Ia queimar um rebanho inteiro de dinheiro. Exato. Então eles trabalhavam só com a luz natural, do lado de janelas abertas. No inverno rigoroso da Europa, isso significava que os monges escreviam com os dedos completamente rígidos de frio. Meu Deus. Isso causava cãibras severas, a visão ia para o espaço, a coluna ficava destruída. Mas isso é fundamental, essa dor física não era um acidente de trabalho. Era o propósito. Era o propósito. A vida monástica ali seguia a regra de São Bento de Núrsia, criada lá pelo ano 529. O famoso lema ora e labora, ora e trabalha, junto com o legere, que é o dever da leitura. Então a dor física, a exaustão de copiar, era vista como uma disciplina? Sim, como uma expiação. Era purificação pelos pecados. O trabalho manual árduo era penitência. Mas olha, tem um ponto crítico aí, pelo menos para mim. Diga. Apenas espiar os pecados não parece suficiente para justificar, sabe, esse volume colossal de trabalho durante tantos séculos. Tem que ter um motor ideológico mais, mais urgente por trás de tudo isso. E tinha. O motor ideológico deles era a percepção muito clara de que eles estavam no meio de uma guerra. E não era metáfora, não. Era uma batalha espiritual real contra o diabo. Uma guerra cósmica dentro da sala de cópias? Exatamente. Uma das fontes que ilustra isso perfeitamente é Cassiodoro. Ele foi o fundador do mosteiro de Vivarium, ali entre os séculos V e VI. Ele resumiu isso de um jeito brilhante. A fonte cita a frase exata dele, que é: Satanás recebe tantas feridas quantas são as palavras do Senhor que o copista transcreve. Uau, a imagem é muito forte. A pena, o instrumento de escrever, funcionava literalmente como uma espada. Copiar era lutar. Sim, cada palavra traçada no couro era um golpe direto no demônio. Multiplicar a palavra de Deus era a tática de defesa. Mas espera aí, tem uma contradição gigantesca nisso, e as próprias fontes históricas mostram isso. Se o objetivo supremo era pregar a Bíblia e ferir Satanás, por que os documentos mostram que esses monges passaram séculos copiando Aristóteles, Cícero, Platão? É uma ótima pergunta. Né? Não é uma contradição bizarra, monges cristãos dedicando a vida para salvar a cultura pagã dos deuses gregos e romanos? O que é fascinante aqui é entender como esse paradoxo se resolve. Porque, na verdade, salvar a literatura clássica foi quase um efeito colateral, um acidente. Sério? Como assim? Pensa bem. Para ler e entender as Sagradas Escrituras de forma perfeita, para que a liturgia funcionasse, eles precisavam dominar uma ferramenta específica, a língua latina. Ah, claro, o latim era o idioma oficial da igreja. Isso. Mas com a queda do Império Romano, o latim que as pessoas falavam nas ruas estava desmoronando, virando dialetos vulgares. Aqueles que depois iam virar o francês, o espanhol, o português. Exatamente. O latim puro estava morrendo.
E para um monge, não compreender o latim com perfeição cirúrgica era um perigo mortal. Se ele errasse uma tradução da Bíblia, isso podia gerar uma heresia. E a heresia leva à danação eterna. Precisamente. A precisão na gramática era uma questão de vida ou morte espiritual. Mas aí esbaramos num problema logístico. Como ensinar latim perfeito no mundo que esqueceu o latim? Exatamente. Eles precisavam de manuais de estudo. E os únicos manuais com o nível perfeito de gramática, de retórica, de estrutura, eram as obras dos antigos romanos. Ah, Cícero, Virgílio... Sim, eles não liam Cícero porque adoravam Júpiter. Eles liam Cícero como um livro didático técnico. Era a base do trivium, que era a gramática, a retórica e a lógica. Para não errar a gramática de Deus, eles usaram os pagãos como kit de sobrevivência linguística. É de uma ironia maravilhosa. A necessidade desesperada de formar padres e clérigos perfeitos salvou as humanidades clássicas da extinção. Totalmente sem querer. E essa prática monástica silenciosa não ficou escondida por muito tempo. Logo, chamou a atenção do homem mais poderoso da Europa na época. Carlos Magno. Ele mesmo. Ele percebeu que precisava urgentemente dessa tecnologia de leitura e escrita para governar. E aí a gente entra no famoso Renascimento Carolíngio, lá pelos séculos 8 e 9. Exato. Carlos Magno construiu um império gigantesco. Mas ele tinha um problema sério. A burocracia do império era baseada no clero. E o nível de educação do clero estava no fundo do poço. Ele recebia documentos elegíveis, né? Ele ficou horrorizado. As fontes relatam que ele tinha um medo real de que Deus parasse de ouvir as orações do povo, porque os padres estavam rezando num latim tão corrompido que não fazia mais sentido. Fora o caos jurídico, né? Se a lei imperial tá mal escrita, acabou a ordem. Total. Então, ele tomou uma atitude. Ele convocou o abade beneditino Alcuino de York, um dos maiores intelectuais da época. E Carlos Magno decretou uma reforma radical. Ele exigiu que os textos vitais fossem copiados apenas por homens adultos e experientes, nada de jovens aprendizes. Para evitar erro. Sim. Mas a grande sacada de Alcuino e sua equipe foi uma reforma gráfica. Eles mudaram o design da escrita. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para o nosso dia a dia contemporâneo. Antes dessa reforma dos carolíngios, como que era a cara de um texto? Era um bloco intransponível chamado escritura contínua. Nossa! Era tudo escrito com letras maiúsculas, sem pontuação e, o pior de tudo, sem nenhum espaço entre as palavras. Era literalmente tudo junto em maiúsculo. Isso. Imagina ler um livro assim. O esforço cognitivo era imenso. A pessoa era obrigada a ler em voz alta, balbuciando, só para o som ajudar o cérebro a separar onde acabava uma palavra e começava a outra. Então, Carlos Magno e os monges basicamente inventaram a tecla de espaço. Eles criaram o botão de desligar o caps lock da humanidade. Eles padronizaram o sistema operacional da escrita na Europa. É exatamente isso. Eles criaram o que a gente chama de minúscula carolíngia. Eles se inspiraram na caligrafia linda dos monges irlandeses, tipo a do famoso livro de Kells, e introduziram a letra minúscula. Mas mais crucial ainda, introduziram o espaço em branco sistemático. O respiro na página. Mas me diz uma coisa, qual foi o primeiro registro físico disso? Onde dá para ver isso nascendo? Se conectarmos isso a um panorama maior, o grande marco que os historiadores apontam é o Evangeliário de Godescalco. Evangeliário de Godescalco? Isso. Foi encomendado pelo próprio Carlos Magno. Quando você olha para esse manuscrito hoje, a clareza é chocante. O espaço entre as palavras permitiu pela primeira vez que a leitura se tornasse algo visual e não apenas auditivo. Você bate o olho e reconhece o bloco da palavra inteira. E de forma silenciosa. E rápida. Essa legibilidade foi a premissa para a alfabetização futura da Europa. Sem essa fonte, digamos assim, o Gutenberg lá na frente não teria a base para os caracteres de imprensa dele. É genial. Mas a gente também precisa olhar para a Idade Média de forma crítica. E as nossas fontes não fogem disso. Porque, por um lado, eles criaram a base da educação e da leitura ocidental. Mas, por outro lado,
Eles criaram um problema crônico. Qual? Eles trancaram todo esse conhecimento mágico dentro dos próprios muros. Ah, sim, o monopólio do saber. A igreja se tornou a guardiã exclusiva. E isso significa exclusão total, né? Os textos citam muito o Mosteiro de Lérins, por exemplo. Ele virou meio que uma escola, um ginásio preparatório, só que quase que exclusivo para a aristocracia. Sim, para formar os futuros bispos e abades de elite. Enquanto isso, se alguém nascesse camponês do lado de fora daqueles muros, estaria silenciado e analfabeto para o resto da vida. Eles domavam indivíduos devotos em vez de produzir pensadores livres. É uma tensão real, e essa panela de pressão estourou a partir do século XII. Com o renascimento comercial, as cidades cresceram, o comércio explodiu. O feudalismo começou a dar lugar à vida urbana, né? Isso. E as cidades precisavam de gente que soubesse ler e escrever contratos, leis, contabilidade. O conhecimento teve que sair do campo isolado e invadir as ruas da cidade. O que acabou gerando as universidades? Exato. Paris, Bolonha, Oxford. De repente, você tinha profissionais leigos, pessoas comuns, precisando de livros aos montes. E aquele modelo monástico, lento, de copiar uma Bíblia por ano num pergaminho de ouro, quebrou. Não dava conta. E como eles resolveram esse gargalo antes de existir a máquina de imprimir? Com um sistema puramente urbano e comercial chamado Péssia. Péssia. As universidades criaram os stationari. Eles eram livreiros licenciados. Eles tinham um exemplar oficial certificado pelos professores. Só que esse livro não era encadernado. Ah, ele ficava solto. Solto. Dividido em cadernos de 8 páginas, que eram as peças. E aí o estudante ia lá, não para comprar o livro inteiro, que era muito caro, mas para alugar um único caderno por vez. Nossa, genial. Ele alugava, levava para casa, copiava rápido num material barato e devolvia para pegar o próximo. Enquanto ele copiava o capítulo 1, outro estudante já estava copiando o capítulo 2 daquele mesmo livro original. Foi a primeira grande linha de montagem intelectual, rápida e muito mais barata. É a secularização do livro. Mas mesmo com essa ida para o mercado de trabalho, a filosofia profunda do estudo não desapareceu de uma hora para outra, né? De forma alguma. A essência do porquê se estudava ainda carregava um peso enorme. E a fonte perfeita para entender isso é Hugo de São Vítor. Ah, sim, com a obra dele, o Didascalicon. Exato. Para ele e para os acadêmicos da época, estudar as artes liberais, tanto o trivium, lá da gramática, quanto o quadrivium, que envolvia matemática e música, não era só fazer um curso superior para conseguir um emprego na cidade. Tinha uma dimensão espiritual gigantesca. Para Hugo de São Vítor, a humanidade tinha perdido a sua semelhança com a imagem divina depois do pecado original. A mente humana estava fraturada. E o estudo era o remédio. O estudo era a terapia intensiva. A dedicação feroz à educação era o processo de restauração da imagem divina. Aprender era literalmente consertar a própria alma. A educação era a salvação. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente olha para todo esse material, a gente percebe que o sistema universitário de hoje, a ideia de fazer uma graduação, ter diferentes faculdades, graus acadêmicos e até a própria legibilidade confortável dos textos que a gente consome tão rápido hoje, Tudo isso veio de lá. produto direto de monges e de uma sociedade que via a cópia e o estudo em parte como punição, em parte como uma guerra divina, em parte como uma adoração máxima. É o alicerce do nosso mundo intelectual. E é bom a gente conectar isso com a nossa realidade, porque toda vez que alguém pegar o celular para ler um textão e conseguir fazer isso sem tropeçar em letras todas emendadas, deveria agradecer em silêncio àqueles monges irlandeses e carolíngios que congelaram no frio. Com certeza. Eles trabalharam duro e o material que eles produziram resistiu, a 1000 anos de guerras e desastres. E isso, se a gente pensar bem, levanta uma reflexão muito, mas muito provocativa sobre o nosso próprio futuro. Olha, me conta. Pensa no seguinte, os pergaminhos de couro de carneiro sobreviveram a mais de 1 milênio. Fogo, queda de impérios, saques... Eles estão nas bibliotecas até hoje. intactos. Hoje, a gente baseia toda a nossa herança e nosso conhecimento em dados na nuvem. Um sistema infinitamente maior, óbvio, mas que depende de eletricidade constante. Depende de servidores de megacorporações, cabos submarinos.
E de formatos de arquivo que, sei lá, em 10 anos já não abrem mais. Exato. Então a provocação final para quem está ouvindo a gente é essa. Será que a nossa vasta e instantânea cultura digital vai sobreviver tanto tempo quanto aquela cultura manuscrita que era super protegida nos mosteiros? Será que a nuvem é mais forte que a pele de ovelha? Fica a dúvida. Fica o convite para refletirmos se não estamos construindo uma biblioteca gigantesca, mas absurdamente frágil. É uma nota de mistério e tanta para encerrar a nossa exploração. É de deixar a gente admirado com a nossa própria história. Até a próxima. Até mais!